aqui pro... Onde é que está o... Cadê? Ele saiu, né? Daqui. Ah, já saiu. Ah, tá ali, estou vendo. Tá bem, tá ali, Yang, né? Tá ali, Yang. Olha, o problema é o seguinte. Os processos autoimunes são realmente processos muito difíceis. Claro que você, em tudo, você deve procurar o equilíbrio energético, inclusive aí no seu caso, né, velho? Aqueles fontes são sugestões. Agora, sabe-se, isso aí é a tradição que completa a ideia do equilíbrio dos diferentes meridianos. Existem pontos que têm indicações específicas. Ponto que é usado para uma determinada situação. Por quê? Não sei. Por que é que nós temos 12 meridianos? E não 7, como o número de chakras principais. E não 32, como os canais da sabedoria da Cabala. Por que não 10 da árvore sefirotal? Por que não 22 dos arcanos maiores dessa mesma cultura? Por que é que nós temos 2 olhos na frente e nenhum atrás para ver quem vem nos atacar? Algumas coisas que a gente não sabe, pessoal. A gente sabe que é, mas não sabe o porquê é. Isso é uma insuficiência nossa. Um dia nós saberemos. Como diz um amigo meu, um grande mestre que eu tive, ele sempre disse: tudo está certo, até o errado. É uma coisa assim meio paradoxal, né? Porque você precisa da dualidade Yang-Yin para que tudo evolua. Porque o objetivo maior é a evolução. Segundo essas ideias do taoísmo, evoluir é que é o objetivo último. E o que é evoluir? Aí o Mauro conhece muito bem que evolução é a ampliação do grau de consciência. Essa ampliação do grau de consciência vai chegar a um ponto que a gente vai explicar por que é que esse ponto vai agir sobre imunidade. E o que é que eu sugiro que faça para tratamento da imunidade, além do estômago 36, que é aquele ponto que serve para tudo, até para aquilo que a gente não sabe. Eu uso, se existir algum problema de natureza autoimune, isso é resultado de uma agressão ao nosso próprio tecido, você sabe, que pode ser facilitado pela introdução de outras substâncias, de outras energias, de outras situações internas ou externas, climáticas, sei lá, estacionais. Agora nós estamos, qual é o período que nós estamos? Já é verão, já? Estacionais, etc. O que é que eu faço? No possível, eu procuro estabelecer o equilíbrio energético. E os pontos que eu utilizo: estômago 36, intestino grosso 4, intestino grosso 11, VD 39. Aí eu uso RIM 24 e VC, esse triângulozinho aqui, RIM 24 e VC 17. Por quê? Porque aqui é a projeção do timo. E o timo tem ligação, isso é ciência, pessoal. Vamos combinar as duas coisas. Porque a ciência nos informa, a gente primeiro, quando a ciência informa alguma coisa, você pense: será que está certo? Porque tantas vezes a ciência diz que é bom uma coisa e é ruim. Não é verdade?
que é bom uma coisa e é ruim. Pense e decida. Eu acho que o rim 24, esse triângulo, é útil para a autoimunidade. Acrescento ainda, se existir algum problema infeccioso, independentemente da autoimune, de ser autoimune, mas ser uma imunidade geral, bexiga 62, principalmente quando houver alguma situação purulenta, bexiga 62, e moxar esse ponto, moxar. E o baço pâncreas 2. E pelas costas, você vai usar bexiga 11, bexiga 17 e bexiga 38. E bexiga 38. Isso que eu poderia aconselhar, viu? Agora, não sei responder a totalidade da sua pergunta. Não sei responder. Por quê, como é, como não é. Se o Grandene e o Mauro puderem colaborar em alguma coisa. Ela quer reformular a pergunta, doutora Evaldo. Ela vai reformular. Eu acho que eu não escrevi claramente, porque eu não perguntei sobre processos autoimunes. Eu perguntei se o ponto de acupuntura era autoimune, se eu falar um pouco sobre isso. O que eu sei falar é sobre. É o que eu falei. Ok. Tá, mas satisfez? Hã? Não entendi. Satisfez? Não, depois a gente conversa. Não satisfez. Doutor Evaldo, para a síndrome de Down, qual é a conduta em acupuntura? Eu acho que... Infelizmente, a acupuntura tem muitas limitações. E aí, na síndrome de Down, é você tranquilizar, relaxar. Eu tenho 2 pacientes que faço tratamento, mas não no sentido de procuro fazer o equilíbrio energético dele, sempre. E, dependendo da situação que ele está, geralmente eu procuro tranquilizar. Sedação, VC 15, VC 17, Intran, VG20, o triângulo da calma, fígado 3, G4, C7, é isso que eu faço. Vocês sabem que, infelizmente, a gente não tem condição de resolver esse problema. Mais alguma pergunta? Aí eu tenho. Pode falar. Bom, em primeiro lugar, você vê como é que está o meridiano do pulmão. O meridiano do pulmão você faz os pontos TINC, que passa na região da hiperidrose. E ver como é que está o baço pâncreas. É isso que eu posso sugerir. Porque vocês sabem que quando há uma modificação anatômica, geralmente existe uma hipertrofia das glândulas sudoríparas, nesse caso, a acupuntura tem resposta muito mais pobre. Isso mesmo, na adolescência. Né? Agora, nesse caso, se coincidir com a adolescência ou com menopausa, se for menopausa, procure fazer também o baço pâncreas 6, bexigas 38 e bexiga 31. Você lembra alguma coisa? Pode falar se você lembrar, rapaz. Não, pode deixar. A pergunta foi sobre hiperidrose, por isso que o doutor Evaldo está respondendo dessa forma. Posso fazer outra pergunta? Déficit cognitivo. O déficit cognitivo. O senhor já tratou alguém com esse problema? Déficit cognitivo. Déficit cognitivo não é problema. Déficit. Déficit. Se pensei que fosse teste cognitivo. Porque para o teste cognitivo, existe o indivíduo vai submeter qualquer tipo de teste, não só isso, mas qualquer tipo de teste, fazer o C5, viu, pessoal? C5. Teste cognitivo. Aí é baço pâncreas. Baço pâncreas. Claro que você faz também o VG 20.
G20, mas pode fazer também ID3, bexiga 62. Tem outro microfone aqui. Mais alguma coisa? Uma pergunta ali, Eu doutor tenho Evaldo. Doutor Evaldo, primeiro eu queria lhe agradecer por mais essa oportunidade de poder estar aprendendo com o senhor, é sempre muito bom. Eu queria que o senhor, se possível, voltasse ao tema tempo, porque pela Cabala, pelo Xing, o tempo é em espiral e tem umas linhagens que falam sobre isso, né? Do passado, presente e futuro, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E na sua percepção, por que a gente percebe que o tempo está passando tão mais rápido hoje do que já passou atrás? Bom, a resposta não é minha, a resposta é de Schurman, esse físico alemão que está vivo, tá já velhinho, tem uns 90 e poucos anos, o Schurman, mas ele desenvolveu uma teoria que é a seguinte. O Schurman diz o seguinte, que na Terra, esses aspectos físicos que eu estou mencionando, de atração gravitacional maior, velocidade do corpo em deslocamento, quanto mais próximo da velocidade da luz, mais lentamente o tempo passa, que você ouviu há pouco, né? Isso é real. E se comprova. Mas a passagem do tempo aqui do planeta Terra está passando mais rápido, sim, segundo o Schurman. Por quê? Porque ele diz o seguinte, que a percepção do tempo, ou a percepção não, a passagem do tempo, incluída a percepção do tempo, se dá em função da camada de von Allen que protege a Terra contra a irradiação, principalmente a radiação cósmica ou radiação solar. Essa camada protetora tem uma frequência vibratória. A camada protetora é formada por íons, diversos tipos de íons, geralmente, digamos assim, inclusive fóton não é íon, quer dizer, íons e fótons que envolvem a Terra e vibra numa determinada frequência. Se vibra numa determinada frequência e tem cargas elétricas vibrando e circulando, ela forma um campo magnético também, independentemente do campo magnético do planeta. O campo magnético formado lá fora. Este campo magnético e esse cinturão de von Allen aqui, esse envoltório da Terra, vibra em frequências determinadas. A partir do ano de 1980, mais ou menos, a frequência deste campo aumentou muito. Era, até o começo do século XX, mais ou menos em torno de 7 e pouco Hz, segundo Schurman. Depois de 1980, cerca de 12 a 13 Hz, aumentou. Fazendo a percepção do tempo também acompanhar essa velocidade de modificação eletromagnética dessa estrutura protetora. De forma que hoje, a frequência desse campo protetor, sendo maior do que algum tempo passado, algumas dezenas de anos passados, faz com que o tempo realmente seja mais acelerado. Então as ideias de Schurman são estas, que o tempo está realmente passando mais rápido. E o fato de passar mais rápido não significa dizer que esteja violentando as ideias da Cabala, por exemplo. Não. E o ciclo evolutivo das tradições teosóficas do Tibete. Não. Apenas é mais acelerado hoje. Então essa é a explicação que ele dá. Que realmente o tempo está passando mais rápido. Só que o chinês acrescenta alguma coisa. Diz o seguinte: a cada 12 anos, o ano do cavalo, vamos dizer, vibra, se manifesta no planeta Terra.
E esse ano de 1900, esse ano de 2014 é o ano do cavalo de madeira. E esse ano correu, né? Copa do Mundo, depois veio a eleição, foi vapt-vupt. Essa é a explicação que o Schurman dá. E o chinês acrescenta a isso a correria do cavalo. Embora que tenha outros animais rápidos também, como o rato, né? Qual é o outro que ele disse que foi mais rápido? Eu acho que é só. Mas o rato é mais o coelho, associado. Coelho. Coelho, né? Não entendi? Ok? Essa é a explicação que o Schurman dá. Só que ele diz que é verdade, está passando mais rápido sim. Ok? Mais alguma coisa, pessoal? Fala. Eu gostaria que o senhor pudesse desse alguma orientação a respeito da como tratar, como ajudar o paciente que tem a doença de Crohn. Hein? Que tem a doença de Crohn. De Crohn? Crohn é uma doença autoimune também, né? Sim. Olha, das doenças autoimunes que eu tenho experiência pessoal, a doença de Crohn responde bem. Claro, você primeiro precisa evitar aquelas circunstâncias desencadeadoras das crises, né? Claro, determinado tipo de alimento, etc, etc, etc. Use esses pontos imunológicos, pode usar todos, não todos de uma só vez. E eu uso também os pontos abdominais. VC12, principalmente VC12, estômago 25, vesícula biliar 25, e aqueles que sua intuição vier. Eu posso usar com a moxa, com a moxa? Pode. Porque o VC, né? Hã? Nessa região aqui eu posso usar todo como fazer estimulação com o moxa? Pode. Mas pode usar agulha também. Pode ser com agulha? Hã? Pode ser com agulha também. Agulha, pode fazer agulha e moxa, sim. Pode. Olha, eu tenho respostas boas, viu? Agora, relaxar, tranquilizar, entrando não faz mal para ninguém, não, viu? Entrando, VG20, etc. VC17, não faz mal, não. Pode dar. Vai dar resultado. Faça isso que você vai ver que as respostas são boas e interessantes. E G4 aí no caso, isso é importante. Boa tarde, doutor Walter também. A princípio, eu gosto dessa uma explanação a termos comparativos com relação ao uso da agulha, realmente, a parte de moxa por artemisia e o que a gente hoje em dia, tipo cristal radiônico, a parte de moxa por elétrica, essa parte toda, assim como é que o senhor vê, isso aí não é nem eu ver, o comparativo efetivamente do uso da agulha em relação a esses outros. Olha, a agulha é soberana. A agulha é soberana. Ou isoladamente ou em associação. Eu acho que a associação da agulha com moxas, as moxas, eu pronuncio moxa porque a linguagem erudita é moxa. Moxa é gado que não tem chifre. Não foi isso que você falou, não. Estou dizendo isso porque é mais comum se dizer moxa, muita gente diz moxa. Não é moxa, não é. É moxa, pessoal, moxa. Bom, mas isso não importa. A maneira de você pronunciar o nome não importa. É você colocar o fogo certo, né? A moxa com artemisia é a melhor delas. Por quê? Porque tem, além da temperatura ideal, quando a moxa é seca, dá a temperatura ideal para o estímulo térmico. Segundo, se você deixa o cone na pele, ou mesmo a fumaça, tem o reforço do estímulo químico. Então você tem o estímulo térmico mais o estímulo químico. Esses dois estímulos são somados. Agora, quanto aos outros tipos de estímulo, pode fazer? Pode fazer. Só que é muito inferior ao que a tradição nos ensina. A não ser o elétrico, associação elétrico e coisa,
um estímulo bem eficiente. Agora, todos os estímulos são bons, inclusive laser. Não tem, porém, eficiência da agulha. Não tem, nem tem. Não tem. Só para você deixar na orelha, por exemplo, ou você deixar a agulha, você pode deixar o cristal, você pode deixar as sementes, porque aí vai demorar, não é verdade? Agora, se existir alguma coisa especial a mais quando você usa o cristal, eu não aceito isso. O cristal não substitui a agulha. Não é tanto eficiente a agulha. Mas pode ser eficiente, sim. Mesmo porque cada cor, cristais de cores diferentes, tem frequências vibratórias diferentes que podem se tornar harmônicas com o ponto usado. Da mesma maneira como o som. Cada nota musical tem uma harmonia com cada ponto de acupuntura. Dó, Ré, Mi, Fá, Dó índice 1, Ré índice 2 e 3, etc, etc, etc. Mas nada substitui a agulha sozinha ou associada. Nada. Só que em certas situações você não vai usar agulha. Em determinados locais você não vai usar agulha. Preferir você usar outra coisa. Laser, por exemplo. Uma criança, nem sempre toda criança exige, ou melhor, aceita agulha. E para tratá-las, ou você trata com uma carretilha, ou então usa laser, por exemplo, ou cristal, ou coisa que vale. Lembre-se, porém, de uma coisa: qualquer estímulo em qualquer ponto pode ser benéfico. Então a gente sempre brinca dizendo o seguinte: Mauro, se você for para a ilha deserta, você que é marinheiro, quem é que você levaria com você? Aí o Mauro diz: eu levaria uma pessoa que soubesse acupuntura, uma moça, né? Que soubesse acupuntura. Porque lá na ilha deserta não tem nada, mas tem espinho, tem pedra que você quebra e tem a lasca, você tem dente de peixe, não é verdade? Não tem agulhas metálicas que a gente usa aqui. As agulhas metálicas têm também a ação, digamos assim, da eliminação ou da vibração eletrônica do metal. Então, quando quando Huang Ti mandou usar assim, exclusivamente as agulhas metálicas, já teve a intuição que as agulhas metálicas realmente aquelas que são mais eficientes. Pessoal, eu estou às ordens ainda para perguntas, etc. Mas eu gostaria de ensinar uma coisa para vocês. E gostaria que todos fizessem, inclusive o Grandene, o Mauro e eu, fizéssemos. Eu ensinar o certo, não tenho feito o certo, que são os sons de cura da medicina tradicional chinesa. Você conhece já, né? O senhor me ensinou. Você conhece, né, mãe? Você vai não, né? Às vezes. Então está melhor do que eu. Seguinte. E eu vou sugerir que vocês façam diariamente, uma vez por dia. Pode fazer 2. Uma vez por dia. Durante 3 meses. Hoje é 21. Dezembro, janeiro e fevereiro. Em fevereiro, verifique como é que está a saúde de vocês se fizerem isso, com essa regularidade que eu estou pedindo. É você emitir um som correspondente a cada um dos elementos. E imaginar e mentalizar a cor do elemento correspondente. Você começa a mentalizar com o elemento água. Você não vai começar com o elemento madeira. Na sequência, são os outros elementos daquela sequência que a gente sabe. Água, depois vem madeira, depois vem fogo, etc. Certo? Então você mentaliza a cor violeta, tomando todo o seu corpo.
pronuncia U. E o violeta penetrando e envolvendo. Se você quiser, 1 minuto, 2 minutos, quero que quiser. Isto é, rim e bexiga, não é isso? Depois você vai mentalizar o elemento madeira. Cor verde, tomando todo o seu corpo. E você pronuncia faz verde, né? Vesícula biliar e fígado. Depois você vai mentalizar o elemento fogo imperial, fogo príncipe. Fogo imperial, fogo príncipe. E o som é de tranquilidade, de alívio, de paz. E a cor? Cor vermelha. Vermelha. Cor, fogo, né? Tá? Depois o elemento terra. O elemento terra os dois é de terra. Não é por causa disso não, viu? Mas eu me lembro assim, para mencionar, cor amarelo, como é? Não, dourado não, é laranja. Amarelo ou laranja, né? Você sabe. Pode ser até, mas lembre-se que isso é para interiorizar, não é para expressar. Se possível, pronuncie a palavra, mas a intenção é que seja interiorizado. Amarelo. Mas o corpo todo. Lembre-se que a presença desses elementos não é só naquele órgão polifonêmico, é na estrutura toda do corpo. Certo? Depois você tem metal, branco, né? Branco. Então você faz si. Como o silvo da serpente que está se arrastando na terra. E está faltando agora o... Hã? Água, madeira, fogo, agora fogo ministerial, que é vermelho também. É I. Esse é um exercício que a medicina tradicional chinesa chama de sons da cura. Hã? Eu não entendi da terra ainda. Da terra eu falei. Sim, mas eu entendi. Hã? Eu não consegui entender da terra. O som. Do ronco. É o ronco. É como se fosse 2 R's. Faz. Ah, um ronco. Hã? Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Ainda estou disposto. Sobre os olhos. Doutor Evaldo, boa tarde. Mais um. Boa tarde. Sou o Diogo. É uma pergunta que eu sempre tive, né? A respeito da nossa diversidade religiosa, né? Assim, no Brasil. E eu gostaria que você estivesse exclamando, né? Expondo algumas coisas a respeito da acupuntura e espiritualidade. Relação. Pronto, Na realidade. assim, a diversidade brasileira, né, de vários cultos, né, religiosos. Então, assim, A porque, assim, cultura, como método, etc., não tem nada de religioso. É filosófico. Não tem nada de religioso. A acupuntura não tem conotação religiosa de nenhuma espécie. A única coisa é que existem certos indivíduos, inclusive eu me encontro, que acreditam na existência de um Criador.
Eu acredito. Agora, quem não acreditar, não tem problema nenhum, não pode não acreditar. Não tem importância nenhuma. Agora, se você é budista, se você é cristão, se você é do Islã, etc., e aceita a acupuntura, ótimo. Tem absolutamente nenhuma conotação, nem de fortalecer, nem de diminuir nenhum tipo de visão religiosa. Apenas existe esse lado, quer dizer, no taoísmo, que é um processo de natureza filosófica, eles partem de um princípio, não, mas acreditar no tal como caminho, tudo bem, mas eu acreditar no tal como criador, isso é religião. Então não acredito no tal como criador, não tem importância. Acredito no tal só como caminho, porque a própria tradução da palavra tal não é Deus. Tal, a tradução da palavra tal é caminho. Não tem nenhuma conotação religiosa nenhuma. Agora, lamentavelmente,